O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor, para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje temos a alegria de celebrar a memória de Santa Teresa de Calcutá. Ela nunca negou nada a Jesus. Imagine aqui, meus santos, que palavra forte a respeito de alguém. Ela nunca negou nada a Jesus. E eu gostaria, então, de, a partir desta afirmação sobre a sua vida, e a partir disto que nós ouvimos aqui no Evangelho, né? Diz aqui que Jesus se encontra na barca de Pedro. Pedro ainda estava, nem sequer tinha começado o seu caminho espiritual, né? O chamado de Pedro se dá aqui. Mas nós vemos também essa generosidade de Pedro. Pedro tinha passado a noite inteira tentando pescar, não conseguiu, estava lá limpando as redes, vem aquele pregador conhecido, mas que não significava muita coisa para ele ainda, pede para usar a barca dele, ele cansado, aceita, doa, empresta a barca dele para que Jesus faça da sua barca o púlpito para pregar. Então ele vai, se afasta, Jesus prega, uma pregação comprida, terminou, Pedro não reclamou de nada, ok? Então eu posso terminar o meu trabalho e voltar para casa para descansar. Jesus diz: lança as redes. Ele diz: Senhor, eu não pesquei nada à noite, de dia não se pesca, as redes estão quase todas limpas, eu vou sujar de novo lançando, mas em atenção à tua palavra, eu lançarei as redes. Isto é, essa docilidade em fazer a vontade de Deus, mesmo quando não é a nossa. E aqui está a virtude, né? Que fazer a vontade de Deus quando é a nossa, tranquilo, né? Mas fazer a vontade de Deus
quando não é a nossa. Fazer a vontade de Deus quando, por causa da nossa limitação, não vemos lógica, não vemos sentido. Mas, em atenção à tua palavra, eu farei. Isto que Pedro, que estava começando o seu caminho com Cristo, isso que Pedro fez, Santa Teresa de Calcutá, desde pequenina, desde a sua primeira comunhão, desejou fazer sempre tudo em atenção à palavra de Jesus. O que ele quisesse, eu vou fazer. Essa era a coisa muito bonita que ela queria dar a Jesus. Ela queria dar algo a Nosso Senhor, algo que fosse muito bonito. E foi isso o que ela encontrou. Isto é, eu nunca vou negar nada a Ele. Imagine, meus santos, para fazer um propósito assim, precisamos perceber que Deus nos pede tal coisa, porque é assim, porque ela fez à custa de pecado mortal. Se ela descumprisse tal propósito, pecaria mortalmente, nas mínimas vontades de nosso Senhor. Então, para fazer isso, você precisa perceber que Deus lhe pede isso, para que você seja socorrido e amparado pela graça. Pois bem, mas voltemos aqui. Vamos meditar rapidamente a respeito da vida desta, cuja memória hoje estamos celebrando. Desta santa, cuja memória hoje estamos celebrando. Ela nasceu no dia 26 de agosto de 1910. Ela era muito devota de Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, amiga dos nossos amigos, são nossos amigos também, né? Então, nós somos devotos, queremos muito bem a Santa Teresa de Calcutá. Ela, com 5 anos de idade, 5 anos e meio, ela fez a sua primeira comunhão. E ela diz que a partir daquele dia, Jesus se tornou o seu único e grande amor. Imagine, meus santos, 5 anos e meio. Aquilo ali, a sua primeira comunhão foi um encontro profundo com o nosso Senhor. E ele se tornou o seu único e grande amor, a quem ela queria consagrar a sua vida por amor a Ele e pela salvação das almas. E diz que a partir dali, aquele amor só crescia e crescia cada vez mais. E aquele desejo de se consagrar totalmente a Deus, que de início se manifestou como um desejo de se consagrar na vida religiosa, depois desapareceu. Ela não percebeu mais aquela vontade da consagração, de consagrar a sua vida a Deus na vida religiosa. Mas aos 18 anos, aquele desejo voltou. E ela não pensou 2 vezes, porque ela queria em tudo fazer a vontade de Deus e nunca lhe negar coisa alguma. Comunica à sua mãe o desejo de entrar na ordem religiosa, de se consagrar totalmente a Deus. E com 18 anos, ela parte como missionária para as Índias. E ela vai contar a sua experiência, que quando ela, no dia da sua partida, Nossa Senhora disse a ela no coração dela: segure a mão dele, isso é, segure a mão de Jesus, e caminhe sozinha com ele, siga em frente, sem olhar para trás. Se você olhar para trás, você volta. Isto é, o olhar para trás aqui é o quê? Se você titubear, se você ficar pensando demais e abrindo o seu coração para questionamentos vazios, você vai desanimar. Ela é devota de Santa Teresinha, mas nós não podemos deixar de ver aqui
aquela expressão tão conhecida a nós, né, de Santa Teresa d'Ávila, a determinação, isto é, se determine. Você escolheu, você colocou a mão no arado, não olhe para trás. Você se decidiu pelo meu filho, não fique renegociando a sua entrega, porque se você fizer isso, você vai desistir. Porque a entrega a que ela era chamada a fazer era uma entrega muito radical. Era uma vida de profunda comunhão com Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. E ela sabia também que ela nunca mais voltaria a ver a sua família. Isto é, ela tinha 18 anos e agora ela poderia dizer à sua família adeus. Literalmente adeus, isto é, nos vemos lá em Deus, até o céu. Nunca mais. E ela mesma diz, naquele tempo, quando partiam em missão, nós, os missionários, nunca mais regressávamos à casa. Ela vai para a Índia e lá, entre tantas outras dificuldades, ela sofria com o calor. Ela vai dizer no seu diário, abre aspas, o calor da Índia é simplesmente abrasador. Quando ando pelas ruas, tenho a sensação de que há fogo debaixo dos meus pés e de que todo o meu corpo arde. Quando as coisas se tornam mais difíceis, então assim, o calor é insuportável, o calor me faz até adoecer. E quando as coisas se tornam mais difíceis, olha aqui, meus santos, a tirada da santa. Nós, quando as coisas se fazem mais difíceis, nós às vezes nos pomos a reclamar, nos achamos dispensados de algumas práticas de penitência, porque afinal de contas a minha vida já é uma penitência. Sentimos-nos dispensados à oração, porque estou muito cansado, estou muito cansada. Ela, quando as coisas se tornam mais difíceis, consola-me a ideia de que dessa maneira as almas são salvas e de que o meu querido Jesus sofreu muito mais por elas. Isto é, ela está dizendo, o meu sofrimento unido ao de Jesus serve para salvar as almas. E Jesus sofreu muito mais por elas. Então a sua união com nosso Senhor, ela tinha consciência de que o seu sofrimento unido ao de Jesus era salvífico. E ela sabia que o seu sofrimento era uma resposta ao sofrimento de Jesus. Que o seu amor, experimentado ali, demonstrado ali no sofrimento, era uma resposta ao amor de Jesus por ela. Porque Jesus por ela sofreu e sofreu por todas as almas. Amor com amor se paga. É dela, né? Aquela frase que ela quer amar, amar até doer. Por quê? Porque é no amor custoso que o amor na sua limpidez se manifesta. Porque quando nós recebemos muitas compensações no amor, com muita facilidade, ele pode se tornar egoísmo, porque vem muito ao encontro das minhas vontades e corresponde muito aos meus desejos. Mas quando é um amor doloroso, é um amor purificado, é puro amor, é por nosso Senhor. E nós só iremos compreender isso, meus santos, se formos socorridos pela graça. Então peçamos ao nosso Senhor que nos conceda a graça de início, né? Pequenas expressões de puro amor. E essas expressões de puro amor se tornem cada vez mais frequentes. Quando você, por amor a nosso Senhor, você suporta uma cruz. Quando você, por amor a nosso Senhor, você faz
algo que lhe custa muito, algo difícil. Quando você, por amor a nosso Senhor, você perdoa e você faz o bem a quem não merece o seu perdão e a sua generosidade. Quando você, por amor a nosso Senhor, você se aplica uma violência, isto é, você faz uma penitência. Você abraça a cruz de nosso Senhor, renunciando à sua vontade. Quando você, por amor a nosso Senhor, você beija a vontade de Deus, quando ela lhe faz chorar. Mas é tua vontade, Senhor, é para o meu bem. Eu não vejo, mas é para o meu bem. E você beija a vontade de nosso Senhor, por amor a Ele, porque você quer dar muita alegria a Ele. Santa Teresinha, ela dizia às vezes que ela sofria como que às escondidas para não deixar Jesus saber que ela estava sofrendo, para não entristecê-lo com o seu sofrimento. É claro, né, meus santos? Jesus é Deus, é claro que Jesus sabia que ela estava sofrendo, mas percebe aqui a fineza de alma, a fineza espiritual, isto é, ela não queria demonstrar nada. Ela estava amando até doer, mas não demonstrava a sua dor para em nada entristecer o seu Senhor. Isso nós vemos também na vida de Santa Teresa de Calcutá. E isso cada um na sua circunstância de vida e cada um segundo as suas capacidades, precisamos nós viver também. Isto é, procurar, por amor a nosso Senhor, sem reclamar, sem lamentação, sem bico grande, por amor a nosso Senhor, fazer todas as coisas, principalmente as mais difíceis. Pois bem, então, continua Santa Teresa de Calcutá. A vida de uma missionária não é um mar de rosas. Na realidade, é um mar de espinhos. Mas com tudo isso, é uma vida cheia de felicidade e de alegria, quando ela compreende que está fazendo o mesmo trabalho que Jesus fez aqui na terra. A vida de uma religiosa não é um mar de rosas, é um mar de espinhos, mas é uma vida feliz. Por quê? Porque eu estou vivendo a vida de Jesus. Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A gente às vezes repete isso de uma maneira romântica, mas entendamos, meus santos. Quando São Paulo diz, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim, ele está dizendo que a vida dele é uma extensão da vida de Cristo aqui na terra. E como foi a vida de Cristo aqui na terra? Foi uma pró-existência. Ele, por amor a Deus, viveu por nós, não viveu para si, viveu por amor a Deus, por nós. E foi uma vida crucificada. Então, quando São Paulo diz, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim, é isso que ele está dizendo. E é por isso que Madre Teresa de Calcutá está isso afirmando. E aí, espantemo-nos, é isso que nós estamos pedindo quando entramos na fila da comunhão, para fazer comunhão com Ele. Nossa, Padre, é isso? É. A vida que é dele vai ser minha. Os sonhos dele serão os meus. Os sentimentos dele, os meus. Toda a sua maneira de viver precisa ser encarnada, toda essa maneira, na minha vida. De modo que, quando você comunga, pelo menos naquele momento, mais do que nunca, essa palavra se aplica. Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, Santa Teresa de Calcutá dizia, então, com todas as dificuldades, com todos os espinhos, mas eu não sou triste. Eu sou feliz. Por quê? Porque eu estou vivendo, eu estou fazendo o mesmo trabalho que Jesus fez aqui na terra.
e estou cumprindo o mandamento de Jesus. Vão e façam discípulos meus em todas as nações. Então estou fazendo a vontade dele e isso me alegra. Meus irmãos, que hoje, nesta celebração, dentre tantas outras graças que nós podemos pedir, o espírito de sacrifício, de penitência, a graça de querer também viver uma vida não negando nada a Jesus, mas peçamos também a nosso Senhor que a sua alegria esteja em nós, de modo que assim como Jesus se alegrou por fazer em tudo a vontade do Pai, nós também nos alegremos por fazer em tudo a vontade dele na nossa vida, mesmo que a vontade dele seja dolorosa. Porque é claro, né? Nos alegrar. Quando a vontade dele é gozosa, tranquilo. Que nós nos alegremos. Quando a vontade dele para a nossa vida é gloriosa, maravilha. Mas que nós nos alegremos quando a vontade de Deus para a nossa vida é dolorosa, aí nós precisamos ser socorridos pela graça. Pois bem, então, ela vai dizer que, claro, aqui, meus santos, foi um processo, né, que foi crescendo cada vez mais. Primeiro, aquele desejo dela pequenininha ainda, de não negar nada a Jesus, de dar muita alegria a Jesus, de dar a Jesus uma coisa muito bonita. E aquele desejo primeiro foi amadurecendo. Não é que ela já com 5 anos de idade, ela já dizia que queria amar a Deus até doer. Mas o princípio estava ali. Embora ela com 5 anos de idade não tinha ainda uma total compreensão do que aquilo consistiria na prática da sua vida. É tanto que ela vai dizer, no princípio, antigamente, as cruzes me assustavam. Eu tinha arrepios de pensar em sofrer. É tão importante isso, porque a gente às vezes acha, né, que o santo, ele já nasce pronto. E aí como a gente vê que a gente não está pronto, a gente pensa, então eu não sou chamado à santidade. Não, ela se arrepiava, ela tinha pavor, medo, ojeriza. Misericórdia, não quero sofrer. Porque não é natural a nós que queiramos o sofrimento. Isto, se você não for socorrido pela graça, você não vai compreender esse desejo como união a Cristo. Então, ela diz que antigamente as cruzes me assustavam, tinha arrepio só em pensar, mas agora abraço o sofrimento mesmo antes de ele chegar. Sabe quando a gente começa a ser atormentado por fantasmas de sofrimento? Sabe quando a gente começa a pensar, isso é terrível, né? Porque na grande maioria, eles não se concretizam, mas nós sofremos da mesma maneira. Aí você começa a pensar no que pode acontecer, e o diabo se aproveita muito disso daí. Você começa a sofrer por antecipação. Você começa a se angustiar por aquilo que você acha que pode, talvez, quem sabe acontecer. E isso vai tomando cada vez uma proporção maior. Pois bem, existe uma solução para isso. Quando ela percebia isso no seu coração, ela já começava o quê? A desejar e a amar aqueles sofrimentos. Antigamente, as cruzes me assustavam, tinha arrepios, só em pensar em sofrer. Mas agora, abraço o sofrimento antes de ele chegar. E assim, Jesus e eu vivemos no amor. Abraço a vontade, se esta for, Senhor, a tua vontade, eu abraço a tua vontade. E quando a noite se torna muito densa, palavras suas, hein? E parece que vou acabar no inferno, que aqui foi toda uma experiência que Santa Teresa de Calcutá viveu, que ela não sentia o amor de Deus. Ela não se sentia amada por Deus. Ela se sabia, por fé, amada por Deus. Mas as suas experiências
contradiziam a sua fé. Então ela diz, e aí, quando o sofrimento se torna muito pesado e parece que eu vou acabar no inferno, aí eu simplesmente me ofereço a Jesus. Se Ele quiser que eu vá para lá, estou pronta, desde que isso lhe dê felicidade. Se o Senhor quer que eu vá para o inferno, eu quero. Ela era filha de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Que queria ir para o inferno desde que lá ela pudesse amar Jesus. Por quê? Porque ela queria, Santa Teresinha, dar muita alegria a Nosso Senhor. Ela queria amá-lo e não queria que houvesse um lugar onde Jesus não fosse amado. Santa Teresa de Calcutá disse, se isso der alegria, eu aceito, porque eu quero alegrar aquele a quem eu amo. Meus irmãos, nós precisamos meditando nessas realidades, nós precisamos pedir a Deus que coloque no nosso coração essas mesmas impostações, estes mesmos movimentos, esses mesmos desejos, que nós queiramos alegrar a Deus com a nossa vida, cada um segundo o seu estado de vida, que nós não queiramos entristecer nosso Senhor, que nós não queiramos decepcionar nosso Senhor, que nós queiramos corresponder em tudo à graça de Deus na nossa vida. Você como solteiro, como solteira, como casado, casada, como viúvo, viúva, como consagrado, né? Como ordenado, como religioso, você querer em tudo agradar nosso Senhor e em tudo corresponder à graça dele na sua vida, de modo que você possa dizer como São Paulo, a graça de Deus em mim não foi em vão. A graça de Deus em mim não foi inútil. Isto é, as graças que Deus derramou na minha vida, eu aproveitei-as todas. Os dons que Deus me concedeu, eu os fiz frutificar. Nenhum talento foi perdido. E com isso, São Paulo alegrou nosso Senhor. E com isso, Santa Teresa de Calcutá alegrou nosso Senhor, porque ela queria em tudo alegrar nosso Senhor. Se nosso Senhor então estava lhe concedendo talentos em forma de sofrimento, Deus a capacitou a sofrer. Ela ia querer, ela quis e ela sofreu segundo o coração de Jesus, unida ao coração de Jesus e tornando os seus sofrimentos unidos aos de Jesus, sofrimentos salvíficos. Que hoje, meus santos, neste dia, neste 5 de setembro, peçamos a intercessão desta santa tão bonita aos olhos de Deus, que ela nos alcance as graças de que precisamos, para que nós também, com a nossa vida, possamos dar muita alegria a nosso Senhor, dar a Ele, segundo suas palavras, algo muito bonito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.